Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao novo projeto do Centro Educacional Radier. Gente, é você no IFE, é você no Instituto Federal no próximo ano. Tá aí se preparando, né? Querendo a sua vaga no Instituto Federal, numa vaguinha, né? Linda e maravilhosa, num curso técnico integrado ao ensino médio? Então nós vamos te ajudar, porque semanalmente você estará aqui conosco no canal do YouTube com dicas e conteúdos com os mais feras, né, dos preparatórios para o Instituto Federal. Então, você vai ter aula de português, de matemática, de geografia, de história, ciências, né, contemplando lá biologia, química, física. Gente, tudo para vocês. Então, semanalmente, uns 15, 20 minutinhos de quê? Dicas e conteúdos. Então, vem conosco, experimenta aí um pouquinho do que é o nosso preparatório para o Instituto Federal. Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou professora de língua portuguesa aqui do Centro Educacional Radier. Hoje a nossa aula é sobre variação linguística. Bom, a variação linguística é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Essa diferença pode ser histórica, geográfica ou sociocultural. Lembrando, língua é um ato social, um sistema de símbolos usados para que os indivíduos se comuniquem. Variação linguística, portanto, diz respeito à língua e às convenções linguísticas em diferentes níveis. Ou seja, para entender variação linguística é necessário que você lembre, refresque aí o conceito do que é linguagem, língua. A linguagem, esse processo de comunicação, algo maior, que vai ali englobar a língua. A língua é o sistema de sons, um sistema de código que você utiliza para realizar a linguagem, para poder colocar em prática ali, a linguagem, passar as comunicações. A fala é algo, que é a forma como o indivíduo utiliza essa língua. A variação linguística, ela está muito vinculada ali ao ato da fala. Lembrando que fala não é só sobre ser oral, a fala também é escrita, algo próprio, a forma como aquele indivíduo escolheu utilizar a língua que ele fala, ou outra língua. Então, quando falamos da variação linguística, são as variações que ocorrem nesse uso da língua, as formas diferentes que uma pessoa utiliza aquela língua. Então, temos alguns níveis para poder considerar. Nível diatópico. Relaciona-se com o lugar onde o falante reside, ou seja, a variação diatópica é a variante regional. Pode aparecer para você assim na sua prova, ou nível diatópico ou variante regional. Precisa lembrar todos esses termos, ok? Porque pode ser cobrado apenas como nível diatópico, sem falar que é regional. E a questão é esperar que você saiba que nível diatópico é regional. Um exemplo desse tipo seria a palavra mandioca. Em certas regiões do Brasil, a mandioca é chamada de macaxeira ou aipim. Então, são variantes regionais. Aquela mesma língua, está sendo utilizada ali, a língua portuguesa, aqui estou trazendo o contexto, da nossa língua, a língua portuguesa. Diferentes lugares vão falar da mesma coisa, utilizando outra palavra também da língua portuguesa. Os sotaques também entram nesse tópico como variação regional. Então, determinados lugares ali, um lugar vai puxar mais o R, outro lugar vai, colocar um S ali com mais um som de X. Então, são formas, sotaques, certas gírias ali também, o uai, oxe, o ba, de próprios ali, de determinados estados. Então, tudo isso faz parte da variante regional, as formas diferentes de se usar a língua de acordo com a região que está sendo falada. Nível diafásico. Relaciona-se com o contexto comunicativo, ou seja, a ocasião que será determinante para a escolha do modo de falar. Também é chamada de variante situacional. Isso é o quê? É quando eu estou, suponhamos, eu sou um advogado
e tem as palavras específicas que eu utilizo ali, né, no meu ambiente de trabalho. Que se eu chegar na praia com os meus amigos de outras áreas de trabalho e eu colocar aqueles termos ali, eles não vão entender. Por quê? Porque tem a ver com a situação, o ambiente, o lugar que você está ali, a ocasião da sua comunicação. Você vai saber se você pode usar aquela variante ou se você não pode usar. Então, eu costumo dizer que isso é como se fosse uma roupa que você veste. Você escolhe qual roupa você vai utilizar para cada evento, para cada lugar que você vai. É a mesma coisa a sua língua. Tem palavras ali, tem variantes ali que você não pode utilizar em determinados ambientes, ou que não seria tão adequado. Então, isso é variante situacional. É a ocasião que você vai utilizar aquela fala. Nível diacrônico ou histórico. A variante histórica são as variações ocorridas em períodos históricos distintos. Por isso dizemos diacrônico. Isso é importante também, ajuda nessa compreensão de ideia de sincrônico e diacrônico. Sincrônico é algo que acontece ali paralelamente, contemporâneo, dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo período. Agora, diacrônico é em um processo, é ao longo de um tempo de análise, ao longo de muitos anos, né, ocorrendo aquilo ali. Isso aí é um nível diacrônico. Então, por exemplo, a palavra embora dizia-se em boa hora no século XIX. No século seguinte, permanece embora. E mais atualmente pode ver a palavra reduzida em forma de bora. Então, né, a forma aí mais coloquial de se falar, né, o bora, que tem a ver, de certa forma, né, com o vamos embora, e embora, em boa hora, tudo está relacionado. Isso aí é questão de nível diacrônico, de variante histórica. Onde que percebemos isso muitas vezes? Numa diferença etária. Às vezes, quando um adolescente conversa com uma senhora, né, uma pessoa ali de 70 anos, 60 anos, ela vai utilizar, às vezes, termos que ele não conhece, que esse adolescente não vai conhecer. Por quê? Porque faz parte de um período histórico diferente. Às vezes, ele tem uma diferença de 40, 50 anos ali da língua. Então, tem palavras que antes, né, eram usadas e hoje não fazem mais sentido. Por exemplo, os reclames, né, como anúncio publicitário. Então, é um tipo de coisa, assim, que você vai ver na fala com uma pessoa mais velha, com uma pessoa idosa, e um adolescente, uma criança, pode não compreender. Também se encaixa nesse nível diacrônico, né, histórico, o você, né, esse processo do você, do vós me ser, vossa mercê, até chegar no você, e esse caminho que a gente faz para o ser. Muitas vezes nessa prática de falar só ser e não falar o você. É o processo natural aí da língua. Então, são variantes históricas. Nível diastrático. Acontece devido à convivência entre os grupos sociais. Então, a gente tem aqui, as gírias estão relacionadas a esse tipo de variação linguística, que é a variante social. Tudo é social e se relaciona com um determinado grupo de pessoas, como, por exemplo, os surfistas, os funkeiros, os jornalistas, ok? Então, isso se conecta bastante ali com a situacional, né? Só que a situacional tem a ver com um contexto, enquanto a social tem a ver com o grupo. Então, voltando ao exemplo de advogados, né? As palavras que são usadas naquele meio, naquele contexto ali, que a gente pode chamar de jargão, né? Palavras próprias ali de certo grupo social, esse grupo social que pode ser gerado por uma profissão, por um hábito, seja lá qual for, por uma religião. Então, essa linguagem própria daquele grupo, de um grupo social, a gente chama de variante social ou nível diastrático. Mudança linguística. Esse conceito de mudança linguística está muito vinculado ao nível diacrônico, nível histórico. É o processo de modificação e transformação que todas as línguas experimentam em geral, e as unidades linguísticas de cada um dos seus níveis na sua evolução histórica. Ou seja, o que precisa entender? Variação linguística e mudança linguística são coisas diferentes. A variação linguística, ela é sincrônica. A variação linguística é algo que ocorre hoje, que existe no cenário que estamos situados aqui. Agora, a mudança linguística já é algo diacrônico, é algo que ocorre com o passar do tempo, é a evolução da língua portuguesa, de como as palavras eram e como as palavras são hoje. Então, isso aí, né, é um processo de mudança linguística. A variação
constitui a atualização a cada momento dos processos de mudanças possíveis na língua, enquanto a mudança constitui uma resultante dos processos de variação linguística. Então, essa variação, né, a variação linguística que ocorre ali, ela se conecta, né, a uma atualização das mudanças possíveis na língua. Então, essas variantes vão mudar a partir também das mudanças linguísticas que vão ocorrendo com o tempo. E por último, precisamos falar de preconceito linguístico. Esse tema, né, é importantíssimo para o entendimento de variação linguística, dessa questão mais social da linguística, né, a sociolinguística, também para entendimento de língua, linguagem, norma culta, norma coloquial, é entender a ideia do preconceito linguístico. Deixei aqui, né, a sugestão de leitura do livro Preconceito Linguístico, de Marcos Banho. Hoje, no Brasil, o Marcos Banho, né, é o escritor aí mais envolvido nessa questão de preconceito linguístico, aparece em diferentes provas, é importante sim fazer essa leitura. Esse livro fala de tudo isso que a gente está comentando nessa aula, fala também a respeito da mudança linguística, de todo esse processo, se atrela muito ao conteúdo do edital de diferentes vestibulares. Então, preconceito linguístico é a atitude que um indivíduo ou um grupo social assume diante de algum modo de falar que é diferente do seu, ou diferente do que é colocado como padrão. Pode ser uma variedade linguística social, usada por determinada classe social, ou regional, mas também pode ser uma outra língua, no caso de sociedades plurilingües, né? Então, quando falamos do preconceito linguístico, o que é importante compreender? O preconceito linguístico ele não é um preconceito que vem sozinho, porque não existe, não podemos falar que existe um preconceito só com a língua, só com a forma de falar. Esse preconceito ele vem atrelado a outros. Então, quando uma pessoa não gosta, né, ela trata de forma pejorativa, de forma ofensiva, uma pessoa que está falando errado, bem entre aspas, né, uma pessoa que está falando errado, esse preconceito não é porque ela não está seguindo com a língua portuguesa da forma, né, que está na gramática. Até porque a maioria de nós, né, não segue no dia a dia do jeito que está colocado pelos gramáticos. Mas esse preconceito linguístico, ele se manifesta por quê? Porque a pessoa falar daquele jeito indica que ela pode, por exemplo, não ter o mesmo nível de estudo da outra pessoa, pode ter uma classe social, né, inferior daquela pessoa com quem ela está conversando. E essa pessoa, às vezes, muitas vezes ali, esse preconceito que já existe com aquele grupo se manifesta como preconceito linguístico. Isso é uma coisa que, às vezes, de forma inconsciente, de forma não intencional, todos nós fazemos em algum nível. Por isso é importante ser falado, ser tratado, para que trabalhemos essa nossa forma de comunicação. Tirar essa ideia de falar errado. Não podemos tratar isso na linguagem, no estudo da língua, do falar errado. A língua ela existe como propósito comunicativo. A partir do momento que essa comunicação existe, que ela é eficiente, não tem ninguém falando errado. Existe ali falares que às vezes não condizem com, né, a forma que está sendo cobrado. Eu não posso falar da forma que eu quero, da forma que eu falo em casa com os meus amigos, da forma que eu falo no WhatsApp, eu não posso colocar numa redação do Enem, por exemplo. Mas falar dessa forma não é falar errado, só não é a forma mais adequada para a situação. Agora, falar errado, essa expressão, ela está diretamente relacionada ao preconceito linguístico, ao preconceito que se tem com a forma como a pessoa escolheu se comunicar. E se a fala é um ato individual, se a forma como a pessoa escolhe se comunicar é algo totalmente individual, o preconceito linguístico também acaba sendo pessoal. Também acaba sendo direcionado àquela pessoa, a algo próprio da vida dela, a classe social, a estrutura financeira. Então, essa questão do preconceito linguístico é extremamente importante de ser pensada, de ser refletida para uma comunicação mais respeitosa, para uma forma mais, né, harmônica e empática também de ver ali a língua e a comunicação das pessoas. Bom, assim concluímos, né, a nossa aula de variação linguística. Importante fazer essas leituras. Deixo aí como sugestão de leitura, né, Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, Não é Errado Falar Assim, também do Marcos Banho, que são textos aí que aparecem, né, muitas vezes em diversas provas de diversos vestibulares, porque, né, se atrela diretamente a esse conteúdo. No mais, é isso. Até mais.
Então, se você gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Não podemos esquecer da novidade. Temos o preparatório para o IFE, Instituto Federal, para você que quer se preparar para a prova. Curso completo, os melhores professores e tudo para você ir bem na prova. Quer saber mais? Todos os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.